Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui mais uma live e hoje nós teremos Papo com o Debon. Eu serei entrevistado pelo professor Tiago Pires, que já está para conversar conosco. Já já ele entra. Olá, Oi. todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Thiago. Olá, Paulo. Boa tarde. Como é que você tá, baby? Estou tranquilo, numa boa, bem animado aqui, eu e Leonardo José, para iniciarmos o nosso papo. Leonardo José, inclusive, está aqui do lado, gente. Vocês vão ver a cabeça de Leonardo José. E você, querido, tudo bem? Tudo bem? Podemos começar? Podemos, vamos embora. Gente, eu acabei de tomar banho para me preparar para te encontrar. É engraçado que eu até passei perfume, assim, como se vocês fossem sentir o perfume. E eu tenho uma. Aí, ó, o Leonardo. Eu tenho uma saudade de usar, porque a gente não tá saindo de casa, né? A gente quase não tem esse costume. Olha, eu atualmente há algum tempo já, para ir ao supermercado, eu tomo banho e eu boto assim um perfume, sei lá, Givenchy, por exemplo. Eu acabei de usar aquele Two Two Man que eu adoro. E é justamente isso. Parece que vai sair de casa, né? Para encontrar o pessoal. Eu também botei um perfume agora. Ô, Leonardo. Gente, então vamos começar oficialmente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Thiago Pires, professor de Antiguidade, junto com a Gesto Cultural, trabalho junto com o Paulo. E é uma honra de ser o host, o anfitrião hoje, para entrevistar nada menos, nada mais do que Paulo Debon, na estreia do Papo com o Debon. Então, a ideia é o seguinte: não é que eu seja o entrevistador, mas a ideia é que eu monitore aqui as perguntas que vocês farão ao Paulo. Então, eu já preparei algumas perguntinhas aqui que eu já fui, já tenho algumas preparadas para o Paulo, mas a ideia é deixar um papo muito livre, muito descontraído, que vocês. Sabe aquelas perguntas que vocês sempre quiseram fazer ao Paulo, mas nunca deu tempo, ficaram meio encabuladas? É essa a ideia. Vocês podem perguntar à vontade. Eu vou começar puxando sardinha para o meu lado, Paulo. Por que que você sempre fala que não se pode falar de moda na antiguidade? Ah, tá bom, vamos lá. Essa é uma discussão que dá uma aula inteira, mas eu vou falar Hum, bem brevemente. Bem, dentro da área de história da moda, moda não é a mesma coisa que modismo. A gente pode falar, por exemplo, muitas vezes quando as pessoas se referem em determinado momento, no Império Romano, era comum se descolorir o cabelo, ou em determinada época nós tínhamos um certo hábito de se usar roupa tal ou estilo tal. Isso, na verdade, são modismos, não moda exatamente. A ideia de moda, como eu trabalho e outros historiadores também, é a ideia de uma série de questões ligadas à construção das aparências que passa pela busca pelo novo. Ou seja, não exatamente uma expressão da aparência vestida conectada aos ancestrais, e sim a novidade pela novidade. E, entendi. de certa forma, está ligada à ideia de antropocentrismo que se desenvolve ali pelo final do século XIV e do século XV. E a gente não tem isso, por exemplo, na antiguidade. Então, na antiguidade há modismos. Agora, se pensar a moda como uma categoria muito mais ampla que os modismos, então não há moda na antiguidade, e sim somente a partir ali da passagem para a idade moderna, né? Da média para a moderna. A Karina aqui está dizendo que o Léo está roubando a cena. Gente, Léo agora está no meu colo, entendeu? Aqui ele se apossou do meu colo e ele quer participar da live de qualquer maneira. Engraçado que você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer em seguida. Quando é que começa com a ideia de moda, então, para você? Como é que inaugura? Qual é a época que inaugura? É justamente a passagem do período medieval para a modernidade. Sim,
porque está conectado ao renascimento cultural, né? Essa nova forma de ver o homem, enfim, mas que especificamente de algumas cidades italianas, né? Até porque não existia Itália como a gente conhece, sim, estados italianos, e isso é bem específico de grupos aristocráticos ali de algumas cidades italianas, e depois isso vai se expandindo para outros grupos aristocráticos na Europa, né? Mas é um fenômeno aristocrático. A gente não pode nem falar de moda para as camadas populares, ou camponeses, ou artesãos. Essa ideia de um conceito até mais amplo de moda atingindo outras camadas sociais é algo que vem do século XIX para cá. A gente tem algum indício que essa moda das elites espalhava pela população? Tem algum dado sobre isso ou não chegou nada até nós? Não, Algo eu difícil de ser. que, digamos, essa questão digamos, das camadas não elite, né? Ou seja, dos camponeses, artesãos, etc., copiarem as camadas mais elevadas, isso chega realmente mais para o século XIX mesmo. Antes, não. A gente tem a alta burguesia, digamos, tentando parecer, né, chegar mais perto da nobreza, por exemplo. Mas as camadas populares, não. Até se a gente compara, por exemplo, as formas vestimentares dos camponeses, sei lá, por exemplo, em 1600, os camponeses no norte da França, e depois você compara essas formas de vestir na mesma região 100 anos depois, elas são muito parecidas. Elas não acompanham as flutuações da moda, né? Agora, entre a alta burguesia, a nobreza, a realeza, sim. Aí você tem essas transformações. Agora, as camadas populares entrando um pouco nesse circuito, aí é algo mais do século XIX, porque está associado com as transformações que vêm com a Revolução Industrial. Perfeito. Seria mais ou menos isso. O, o Davi está perguntando se já pode fazer pergunta. Sim, Davi, pode fazer pergunta à vontade. A Ariane está falando justamente do seu curso sobre mulheres. Como é que surgiu a vontade de fazer um curso de arte, as mulheres na arte? Como Tá? surgiu essa ideia? Porque é algo realmente eu não vejo muito por aí. Boa pergunta, Ariane. Quando é muito interessante, algo que sempre surge há algum tempo nas minhas aulas, quando eu estou trabalhando com história da arte, as pessoas percebem, Paulo, quase não tem mulher. Ou Paulo, eu pego, por exemplo, me indica um livro de história da arte, aí eu indico lá, por exemplo, Gombrich, que é excelente. Uhum. Onde nomes femininos no livro do Gombrich? Não estão. Ele cita uma ou outra. E aí sempre fica essa impressão de que, por exemplo, no Renascimento, no Barroco, Rococó, de que nós só encontrávamos homens trabalhando, seja na pintura, na escultura, etc. Ou seja, como se não houvesse mulheres. E justamente eu comecei a buscar mais, a ler textos sobre, buscar artigos científicos, e aí eu fui percebendo que isso, na verdade, essa ausência dos nomes femininos, não é porque não existiam mulheres artistas no Renascimento, no Barroco, no Rococó. É porque, na verdade, os nomes femininos foram, de certa forma, excluídos, principalmente a partir do século XIX, que é quando nós temos, digamos, uma historiografia da arte, e em outros campos também se desenvolvendo. E justamente o século XIX é um século onde você tem a instauração, digamos, de um modelo de sociedade a partir da Revolução Industrial, e é um modelo extremamente patriarcal. Não que antes a sociedade não fosse patriarcal, machista, etc. Era. Só que a gente percebe que a partir do século XIX os nomes femininos foram desaparecendo da história da arte, ou seja, de um registro histórico. E quando a gente pega os biógrafos de história da arte do século XVI, XVII, XVIII, eles citavam as mulheres, inclusive indicavam as mulheres como grandes artistas. Elas eram minoria, sim, mas elas existiam, elas produziam. A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, melhor, dois. Nós temos ali na segunda metade do século XVI duas mulheres incríveis, extremamente importantes na corte espanhola,
que inclusive não eram da Espanha, foram convidadas para ir para lá, porque já eram artistas famosas, que é a Catarina Van Hemsen e a Sofonies Manguissola. As duas produziram muito, é uma coisa impressionante. A Sofonies Manguissola viveu 90 anos, e ela era uma referência na sua época. Assim como... Pelo que você está falando, era disputado, né? Elas eram disputadas enquanto artista pelas cortes, então não é algo muito, assim, não é algo, digamos, nacionalista, ficar preso no seu país e ser o representante do seu país, não, é aquela coisa intercultural, né? Não, cara, elas tinham fama internacional. É muito legal. Sensacional. Tá? Mulheres que eram famosas, né? Por exemplo, Artemisia Gentileschi, cara, ela em determinado momento vai trabalhar em Londres, sendo que ela vivia nas cidades italianas. Ela morou em Roma, ela nasceu em Roma, ela morou muito tempo em Florença, ela morou uma boa parte da vida em Nápoles também, e uma época ela trabalhou em Londres e ela tinha encomenda para vários locais da Europa. Rosalba Carriera, que era de Veneza e que foi convidada para trabalhar na França, passou um ano trabalhando na França e pintou Luís XV. Gente, ela foi convidada para pintar Luís XV e ela vivia na Itália, ela nasceu em Veneza. Por que ela foi para lá? Sabe? Entre outras. A Rosalba Carriera, inclusive, é uma das principais artistas do início do Rococó. Ela é precursora do Rococó, como o Watteau, o Antônio Watteau. Só que nos livros de história da arte falam do Antônio Watteau e não falam da Rosalba Carriera. E ela é essencial. Então, assim, eram internacionais. Eram minoria, mas elas eram importantíssimas. Enfim, A Karina tá falando que virou a queridinha dela depois que fez o teu curso. Ó. A Sofonisma virou minha querida depois que aprendi sobre ela com você. E o Dado Marcos está falando, falta falar mais delas, não é? Infelizmente, infelizmente precisa, justamente porque o Paulo falou que essa historiografia, tanto da história mesmo, quanto da arte, negligenciou muitas mulheres. E é por isso que também é muito importante cada vez mulheres mais escrevendo sobre mulheres, né? Porque é justamente os olhares historiográficos se mudando. Isso aí é bem interessante, né? Porque é óbvio, eu estou falando de mulheres, eu estou estudando mulheres, eu já fiz 2 cursos, né? Eu ministrei um curso que foi sobre mulheres no Renascimento e no Barroco, depois eu fiz um outro de mulheres artistas do Rococó até o Impressionismo. Vou agora fazer de novo esse curso de mulheres no Renascimento e no Barroco pelo Instituto Italiano de Cultura, agora no início de setembro. E em outubro eu venho com um curso de mulheres artistas no século XX. Agora, é interessante, né, que é óbvio, eu estou buscando uma historiografia, eu estou estudando, estou fazendo um resgate. Eu acho que eu, como homem, fazer esse resgate, dar esse espaço a essas mulheres nas minhas aulas, eu não posso mais ficar falando só de homens nas minhas aulas. E, ao mesmo tempo, olhando, é uma coisa assim que eu acho interessante, quando a gente, na mesma época, por exemplo, um tema muito comum no início do século XVII, Judite decapitando Holofernes. Vários pintores e pintoras fazem Judite decapitando Holofernes. E aí você compara um homem fazendo Judite e Holofernes, que é o Caravaggio. Adoro o Caravaggio, ele é maravilhoso. Mas você pega Judite de Caravaggio e aí você pega a Judite da Artemisia. Gente, não tem nem comparação. Artemisia viveu uma situação de violência sexual, ela foi estuprada, e ela mostra uma situação de uma mulher, ali numa passagem bíblica, que vai ter que tomar uma decisão de matar um homem. E aí você compara a Judite do Caravaggio, que parece que está com medo de matar, e a Judite da Artemisia, que vai lá e mata. Então, assim, o olhar feminino é diferente. Uma está muito hesitante e a outra está bem determinada. Completamente, até porque a Artemisia, inclusive, coloca o seu próprio rosto na Judite, bota o rosto do estuprador no Holofernes, né? Então, assim, virou uma coisa também pessoal. Quem não conhece agora, eu aposto que está indo. Espera um pouquinho, não procura agora no Google, não. Espera um pouquinho, quando acabar a live, você vai lá e procura.
Eu tenho uma pergunta do Davi aqui, mas eu vou segurar ela um pouquinho só, porque a tua citação ao Caravaggio me lembrou minha viagem a Roma. A primeira vez que eu vi o Caravaggio ao vivo, assim, a obra foi realmente algo muito impactante, que eu também gosto muito. Aí a minha pergunta para você é, qual foi a obra, isso é uma pergunta minha, qual foi a obra que você muito estudou, você esperava ver, quando você viu, você ficou hiper emocionado? Tem alguma que vai te marcar muito? Olha, na verdade, vários. Aqueles e aquelas que são os meus alunos e alunas, sempre me vêm nas aulas falando, gente, o dia que eu olhei pela primeira vez para essa obra, eu enchi os olhos d'água. Eu me emocionei. Eu sou extremamente emotivo. Isso aí não faz parte. Mas olha, uma obra que, entre muitas, tá? Mas uma obra que me emocionou pra caramba a primeira vez que eu vi foi o Casal Arnolfini, do Jan van Eyck. É uma obra de 1434. Vários de vocês que já fizeram cursos comigo sabem que eu cito bastante essa obra. Essa obra se encontra na National Gallery, em Londres. E justamente, eu já, em função dos estudos de arte e de moda, essa obra sempre aparece nos livros. E eu já sabia, inclusive, que é uma obra pequena, ela não tem grandes dimensões, mas ela é absolutamente cheia de detalhes. E o dia que eu tive a oportunidade de visitar a National Gallery, cara, quando eu entrei no salão e que eu olhei lá de longe, aquela obra, assim, foi do tipo, fiquei todo arrepiado, enchi os olhos d'água, e aí eu fui chegando ali perto, devagar. Assim, eu tive essa... Tem, por exemplo, também com Renoir, quando eu vi o Moulin de la Galette pela primeira vez no Museu d'Orsay, em Paris. Nossa, eu fiquei também todo arrepiado e fui olhando aquela obra, assim, fui chegando devagar e não tem nem palavras, É né? uma Então, coisa, é algo sagrado, né? Porque você só conhece, é tão abstrato, porque você só conhece na abstração, né? Você só conhece através do livro. Quando você chega e vê aquilo de verdade, eu lembro a primeira vez que eu estive em Roma, eu queria muito conhecer o Panteão de Agripa, obviamente. E eu e meu amigo e minha amiga, a gente estava perdido completamente. Aí a gente parou no restaurante, comeu alguma coisa, bebeu um vinho, e a gente se perdeu em Roma. Uma das coisas melhores em Roma é se perder, né? Porque... E a gente estava na Fontana de Trevi, do nada, quando a gente virou, viu o Panteão de noite, aquelas luzes, as crianças jogando os negócios de luz para cima, e o Panteão ali. Nossa, que emoção, tô até arrepiado falando. Mas então aí fazer fala. uma interferênciazinha indo para a tua seara, que é a história antiga, que você é o cara da antiga. Eu tive uma emoção muito grande uma vez, já tem muitos anos isso, no Egito. Hum, Eu já tinha estudado, lido e também assistido vídeo da National Geographic e tal, sobre o templo de Abu Simbel, no sul do Egito. uhum. Nossa, você foi, Paulo? Cara, fui. Tem Ah, muitos anos isso. Cara, e você, assim, eu não sei como é que tá agora, porque isso já tem bastante tempo, mas a gente não chega lá de frente para o templo. A gente entrava por trás, dava a volta, uhum. e aí você entra pelo lado. E à medida que eu fui entrando, e aquele templo foi se configurando na minha frente, cara, eu chorava muito. Chorava muito, mas muito, muito, muito. Até que eu parei de frente para o templo e vi aquelas estátuas colossais do Ramsés, né? Uma que está caída, as outras Aham. três ali. E aí eu fiquei lembrando da história deles terem, da reconstrução do templo, que o templo foi Sim. invadido pela água, aquela coisa toda. E eu chorava, chorava, chorava. Aí as pessoas assim olhavam para mim, tipo, eu tô nem aí, eu choro mesmo, né? Eu sou Não, emotivo. Foi assim a minha experiência na história me emocionou mais do que as pirâmides do Egito Antigo, porque eu também é, adorei as pirâmides de é. Gizé. Adorei. Mas Abu Simbel foi assim de arrepiar. Eu vou no Egito a minha próxima viagem, se Deus quiser, quando acabar essa questão da pandemia. Eu vou pela Gesto Cultural, que a Gesto Cultural estava com um tour muito bom no Egito e eu quero ir. Eu chorei foi no Fórum Romano, principalmente tem um lugarzinho onde o corpo de César teria sido cremado. Aquilo eu não aguentei não. Paulo, o Davi perguntou quando começou a sua paixão pela moda e se esse foi seu objeto de estudo no mestrado e no doutorado. Tá, vamos lá.
Bem, na graduação de História, ninguém fala em moda, ponto. Pouco se fala em arte. Eu cheguei a ter disciplinas de História da Arte, que na época eram obrigatórias, mas depois o currículo da UERJ foi modificado, e a História da Arte saiu, ainda cheguei a ter, mas moda, nada. Né? Então, durante a graduação, inclusive, eu trabalhei durante mais ou menos 5 anos com projetos de pesquisa na área de arqueologia. Dos meus 18 anos até os 17 para 18, até os 21, mais ou menos, eu mexi com arqueologia, mas eu sempre fui apaixonado por história da arte, por história do cotidiano. E aí, logo depois, eu comecei a fazer outros estudos sobre cultura contemporânea. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em arte e cultura contemporânea, na Bennett, na época. E aí eu comecei a ter contato com algumas pessoas da área de moda, né, que estudavam moda, assim, que até então, para mim, ali com 20 e poucos anos, moda era modismo. Era simplesmente pegar as tendências e ponto. E aí eu comecei a ter contato com algumas pessoas que, pegavam a moda a partir da antropologia, moda a partir da filosofia, dos teóricos da comunicação, né? E aí uma colega, né, que foi minha amiga, enfim, que estudava o assunto, começou a me passar algumas questões. Ela tinha um viés assim, muito da antropologia também, e da própria história. E aí eu comecei a ler sobre o assunto, né, e comecei a ficar encantado e aí a conectar. Né? Naquele momento, inclusive, eu estava disposto a até seguir mais para o estudo do cinema, né, de relacionar história e cinema. Era a minha ideia. Só que aí eu comecei a ficar encantado sobre essas questões de história da moda. Surgiu um convite para eu dar aula de história da moda na Universidade Cândido Mendes. E aí eu aceitei, foi um desafio para mim, porque eu estava começando nessa área, e foi muito bom. E aí eu fui fazer um mestrado. O meu mestrado ele foi nas ciências sociais. Só que eu não mexi com moda. Eu mexi com questões ligadas à sociologia urbana, circulação na cidade e tal, e eu não tocava em moda, embora já estava estudando. Só que à medida que eu fui terminando o mestrado, eu decidi também que eu não queria... Ah, o Leopoldo entrou. Saudade também, Leopoldo. Bem, e o Leopoldo fez mestrado comigo, né? Então, coincidência, eu estou falando aqui do mestrado e a gente foi colega ali do mestrado, grande amigo. E aí, à medida que o mestrado foi terminando, eu falei, bem, fechei uma etapa da minha carreira, mas agora, quando eu for fazer o doutorado, eu vou fazer com alguma coisa em moda. Eu não quero... eu posso até relacionar cidade, moda, mas assim, tem que ter moda na história e eu quero, na verdade... não ficar nas ciências sociais, eu quero ficar dentro da história. Né? E aí, demorei um tempo, foi um percurso até longo entre o mestrado e o doutorado, até que eu encontrei o meu tema em uma exposição que eu tive o prazer de visitar em 2009, 2008 ou 2009, em Paris, que era uma exposição sobre a moda no Segundo Império Francês. E aí, quando acabou a exposição, eu falei, gente, achei o que eu queria fazer. E aí mergulhei no assunto. Mas assim, cara, os meus estudos sobre moda já tem aí, nossa, mais de 25 anos. É muito tempo. É engraçado que às vezes a gente corre atrás do tema, mas às vezes o tema corre atrás da gente, né? Aparece do nada e você não procurava. Paulo, você tem alguma indicação de livro para que algum designer de moda deseja começar a estudar a história da moda? Você tem alguma referência bibliográfica assim de introdução sobre Tá, a moda na arte? Quer dizer, tá. desculpa, a moda na história. A moda na história. Tá, vamos lá. São alguns, assim, porque a bibliografia ela é bem ampla. Né? Uhum. Então, por exemplo, um livro que eu gosto, que eu acho que inclusive ela faz uma reflexão conectando até mesmo a história da moda com as tendências da historiografia das últimas décadas, é o História Social da Moda, de uma historiadora italiana chamada Daniela Calanca. O História Social da Moda ela faz uma reflexão muito boa e resgata aí uma série de autores e é para pensar a moda, né? Para sair daquela história da moda linear
que muitas vezes a gente pega alguns manuais, tipo A Roupa e a Moda, do James Laver, mas é uma história descritiva da moda. Não tem propriamente esse barulho, meu filho Leonardo José, tentando chamar atenção aqui. Não, Léo, agora não. Não vou brincar com você agora. Participa da live. Olha só. Por exemplo, A Roupa e a Moda do James Laver é uma descrição, é uma evolução de silhueta. A história social da moda da Kalanka é uma reflexão sobre o fenômeno moda. Então, eu acho que pode ser começar por essa obra. Uma outra obra que é um tanto quanto descrição também de silhueta, mas eu acho mais interessante do que o Laver, é a História da Indumentária e da Moda da Cosgrave. Eu agora não lembro se ela é inglesa ou se ela é americana. História da Indumentária e da Moda da Cosgrave. Mas é também um livro descritivo. Então, a dica seria História Social da Moda da Kalanka. Acho que Perfeito. começa por aí. Uma pessoa, esqueci o nome, desculpa, daqui a pouco eu vou achar aqui, perguntou se esse tempo de Abu Simbel aparece no filme Exorcista. Você sabe falar isso? Porque eu não lembro do Exorcista. Faz Nem tanto tempo. Gente, Nem sabia eu nem sabia que apareceu um templo egípcio lá. Agora eu tô curioso, eu vou ver o filme porque não a Ariane perguntou por que estudar Napoleão. Você já respondeu mais ou menos na pergunta da exposição. O isso. Davi está perguntando se, Davi Peçanha, se tem algum filme que você indica hoje para estudar, para trabalhar com moda contemporânea, porque já está cansado de Diabo Veste Prada. Se tem... O Dia Vesprada é um filme bem legal, que muita Uhum. gente olha e pensa do tipo, pô, o Diabo Veste Prada é uma comédia boba. Mas não é. Eu já, inclusive, fiz até palestra sobre o Diabo Veste Prada, porque tem uns debates ali muito interessantes. Então, vamos lá, foi o Davi que perguntou, né? Cara, eu vou te indicar um filme que ele não é recente, mas os debates que ele faz são muito pertinentes ao mundo contemporâneo. É um filme de um diretor alemão chamado Wim Wenders. Em português, tem um título feio, que é Identidade de Nós Mesmos. Repito, Identidade de Nós Mesmos. O título original é muito mais bonito, que o título original seria Cadernos sobre Roupas e Cidades. Porque ele parte, esse diretor Wim Wenders é maravilhoso, ele recebeu um financiamento do Centre-Georges Pompidou de Paris para fazer um curta-metragem sobre moda. Mas era um curta. E ele não gostava de moda, isso foi muito curioso. O Wim Wenders, ele fala isso. Não gostava de moda, detestava, ele falava, moda para mim é um fenômeno capitalista vazio. Só que, de repente, o Pompidou o convida para fazer um curta-metragem sobre moda. E aí ele, pô, eu quero falar de pessoas, eu não quero falar de moda. Aí ele esbarra num designer japonês chamado Yamamoto, que é um cara assim maravilhoso. E aí ele esbarrou no trabalho do Yamamoto. E aí, de repente, ele parou e falou assim, cara, o Yamamoto tem um trabalho diferente. Ele pensa a moda de uma outra maneira. E ele ficou tão... Gente, Leonardo José está aqui insano em cima de mim. Eu estou aqui me defendendo dele porque ele quer vir na minha cara. Né, meu filho? Gente, aí o Wim Wenders, ele simplesmente faz o seguinte, ele fica tão encantado que ele não faz um curta. Ele pega o financiamento do Centre-Georges Pompidou, ele consegue um outro financiamento, ele também bota dinheiro do bolso dele e ele faz um longa de 1h20, 1h30, só sobre Yamamoto. Só que, na verdade, ele parte do trabalho do Yamamoto para pensar o que é a moda ali no final do século XX, a partir da relação com Yamamoto, a moda, as suas memórias e a cidade de Tóquio e Paris. Então, minha dica é Identidade de Nós Mesmos ou Cadernos sobre Roupas e Cidades, do Wim Wenders, onde ele fala sobre Yamamoto. Eu acho uma reflexão pertinente para todos e todas. Adorei, Paulo. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, façam, por favor. Estou olhando o chat aqui. Paulo, tem ideia mais ou menos de quando é esse filme, de qual ano? Só para ter uma... Cara, eu acho que ele é de 89 ou 90. Ele tem aí já uns mais de 30 anos. Não é recente. Mas, assim, a discussão é muito pertinente.
óbvio que ele vai usar exemplos ali sobre imagem, vídeo, etc., ali pertinentes a 89 e 90, mas a reflexão que ele faz sobre roupa, memória, afetividade, contemporaneidade é super... Assim, eu uso em sala de aula esse documentário com os alunos e é muito contemporâneo. Perfeito. É atemporal, né? Desculpa. Bem, vou dar mais uma dica. Então, aí uma Sim, claro. dica recente, há um documentário sobre Alexander McQueen na NetNow. Se chama McQueen. Se você botar na NetNow, McQueen, vão aparecer dois. Tá? Um é um documentário sobre um figurino que ele fez para uma peça de teatro. Esquece. Vai num que é de 2018. McQueen. É maravilhoso. Eu acho que tá tipo R$6,90 no NetNow. E, assim, eu fiquei emocionado. Inclusive, depois dei uma aula falando sobre documentário, assim, de me emocionar e chorar. Isso deve ter mais ou menos um mês. Então, dá uma olhada em McQueen. Acho que vale a pena. McQueen National. Eu tô anotando todas as referências aqui, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Mais alguém, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui foi a Nakaratossana, que perguntou aquele negócio do Abu Simbel. Desculpa, tinha perdido o nome. Matheus, vamos lá. Então, mais uma pergunta minha, para vocês estão ainda um pouco receosos de perguntar. Paulo, existe algum curso que você até agora já apareceu na sua cabeça? Eu quero fazer esse curso, eu quero planejar esse curso, você ainda não conseguiu tirar ele do papel? Sim, tá. Tem um curso, inclusive eu já até falei para os alunos e alunas em sala que eu vou fazer, mas ele não sai. Na verdade, vamos lá, dois rapidamente. Um que eu falo há muito tempo, desde que eu comecei com os cursos online. Tem 1 ano e meio que eu estou dando aula online em cursos livres. Nossa, bomba. E aí, desde o ano passado eu falo, mas agora vai sair, que é o moda e cinema. Desde o ano passado, gente, eu vou dar um curso sobre moda e cinema, vou dar um curso sobre moda e cinema, e não saía. Pois bem, agora vai, a gente vai começar em setembro, o curso que se chama Quando a Moda Vai ao Cinema, interfaces entre cores e roupas, eu e a Camila Mundel. Uhum. Bem, um outro que eu estou falando aí há algum tempo para as pessoas que eu vou fazer, ainda não saiu do papel, mas ele vem no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, porque eu estou estudando, e eu preciso estudar mais ainda, que é um curso de História da Arte numa ótica LGBTQIA+. Porque, por um lado, eu estou estudando as mulheres na arte. Então, para mim, isso é um gancho para eu pensar nas várias invisibilizações que a historiografia tradicional, branca, patriarcal, europeia, nos impôs desde o século XIX. Né? A historiografia tradicional transformou, e você fala muito disso, a antiguidade em todos homens brancos. Né? Enfim. Então, e a gente sabe quantas vozes são invisibilizadas desde o século XIX. Então, eu mergulhei nas mulheres na arte, que é um assunto que eu amo. Só que eu estou estudando também essa questão e a mais. Estou pegando alguns autores que até não falam de história da arte, mas falam de toda a questão de invisibilização, dos valores do patriarcado. Um autor que eu adoro é o Paul Preciado, que é um homem trans espanhol e que mora, atualmente acho que está em Paris, mas circula entre Atenas, Nova York, Paris. É um cara fantástico da filosofia. Eu li um livro dele tem 2 meses. Gente, eu li 2 vezes o livro num espaço de 2 meses, que é um livro chamado Um Apartamento em Urano. E eu estou fazendo alguns cursos e estou lendo, e aí eu estou com essa vontade forte de preparar um curso pensando uma história da arte numa ótica LGBTQIA+. E esse curso está se formando na minha cabeça ainda, e eu vou botar isso em prática no primeiro Inclusive, semestre do ano que vem. Deve. Inclusive, eu soube que você convidou um professor de antiga para falar sobre a antiguidade, sobre essa questão da antiguidade. Sim, exatamente. Tem um professor antiga, que é um tal de Tiago Pires, e vai dar uma aula para a gente nesse curso para pensar essa ótica LGBTQIA+, na arte, mas tendo como foco aí alguns povos da antiguidade. Por acaso,
passado em Roma, então acredito que vai ter mais Roma do que outros povos da antiguidade aí nessa aula. Mas com certeza. Engraçado, eu estava lendo, Paulo, eu estava lendo ontem sobre tem um imperador chamado Heliogabalus, e ele é um imperador romano, mas só que ele tem origem síria. E os senadores romanos, para atacarem a figura dele, estavam atacando como se ele quisesse fazer uma operação para transformar a região genital dele numa região feminina, querer se emascular. Então seria um caso de um imperador trans. Nossa, É algo muito viagem, e justamente o que você está falando. São tantas histórias apagadas por causa desse patriarcado que nós, aos poucos, começamos a resgatar, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas a agulha certa que fez uma ótima pergunta. Se você tivesse que morar em alguma cidade fora do eixo Rio-São Paulo, qual seria? fora Rio-São Paulo, bem, vamos lá. Bem, se fosse fora do Brasil, Eu pensei justamente nisso. Ela não delimitou, então pode ser fora do ela país. citou, se é fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Brasil, bem, duas opções, Paris e Nova York. Ok, mas há possibilidades também em Portugal, que é um país incrível. E aí há outras, né, gente? Tem Madrid, tem Barcelona, tem coisas maravilhosas. Mas Paris e Nova York, Paris em primeiro lugar. Uhum. No Brasil, Rio, São Paulo. São Paulo, love, love, love. Amo, 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 amo São Paulo. No Brasil, Belo Horizonte, uma cidade incrível também. Eu gosto muito de Porto Alegre, eu sou gaúcho, adoro Porto Alegre. Belo Horizonte é uma boa também. Bem, fora do Brasil, a agulha certa falou Paris, Paris, Paris. Alguma é a minha opção. Matheus perguntou: você já escreveu ou comentou algo sobre a garota dinamarquesa? Olha, eu agora estou aqui puxando na memória, eu tenho quase certeza que há um post no meu Instagram, eu tenho que conferir, porque assim, são muitos posts, e eu tenho assim aquilo que eu já escrevi e eu tenho aquela lista dos desejos, que é o que eu tenho que escrever, ou eu desejo em algum momento escrever. Eu tenho quase certeza que há um post sobre a garota dinamarquesa Tem feito sim, eu no ano lembro, passado. Eu acho, ou no início desse ano, alguma coisa assim. eu lembro. Ai, desculpa, tô vendo as perguntas aqui. Paulo. A Nakato Sarana falou: Arthur escreveu sobre o Eliogabalo. Ah, legal, Nakarato. Isso. E o Matheus fez assim, tá, em relação à pergunta. E aí, enquanto o pessoal está fazendo novas perguntas, eu te pergunto como é o seu processo de criação de novos cursos, porque seus cursos têm uns temas muito variados, né? Isso aí é uma E, coisa que eu já ouvi em algumas pessoas. geral, com os meus, um assunto está puxando o outro. O pessoal até pediu um curso sobre Alexandre Magno, depois que eu dei o curso da Cleópatra. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como é que como surge a ideia dos cursos? Olha só, existe sim os meus interesses pessoais, existem muitas vezes as sugestões dos alunos, e é um mix disso. Então, por exemplo, Mulheres na Arte, que eu já fiz 2 cursos, e agora vou, inclusive, repetir esse de Mulheres na Arte no Renascimento do Barroco. Eu não conhecia o assunto. Os livros que eu tinha eram basicamente os manuais, como o Gombrich, por exemplo, Johnson e outros, mas que trazem só homens. E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu não conhecia mulheres na arte. E aí eu comecei a ir atrás, fazendo uma busca no Google acadêmico, vendo quais são os pesquisadores e pesquisadoras que falavam de mulheres na arte. E aí eu comecei a esbarrar. A maioria dos textos em inglês ou então em francês. Aparece também em alemão, por exemplo, mas esquece, eu não leio alemão, não dá. E alguma coisa em língua portuguesa. E aí, à medida que eu fui levantando os nomes, por exemplo, Sofonias Banguissola, Catarina Van Hamsen, Elisabetta Cirani, etc., aí eu comecei a jogar no Google Acadêmico esses nomes especificamente. E aí eu fui estudando. Então, e aí surgiu um curso, como, por exemplo, agora essa vontade de LGBTs na arte, invisibilização LGBT na história e na história da arte. Aí eu comecei a buscar quem é que está falando sobre isso.
Quem é que escreve sobre isso? Então, muitas vezes, é um assunto que eu não tenho tanto conhecimento. Mas que eu falo, bem, isso rende um curso? Rende. Então, vou estudar. Vou buscar artigo científico, eu vou buscar quem é que está falando sobre isso. E, óbvio, vou dar uma visão pessoal como historiador. Paulo Debon, homem, que está pesquisando assuntos com uma certa diversidade, mas que dialoga com o meu universo, que é a história da moda, que é a história da arte. Eu sei também até onde eu posso ir e até onde não dá. Né? Eu acho que existem alguns temas, às vezes, que os alunos têm interesse, mas que foge muito do meu universo, e aí não dá. Né? E eu vou até, às vezes, indicar uma outra pessoa, ou vou até sugerir, né? Se é alguma coisa, por exemplo, muito específica da área de história antiga, eu não vou mergulhar, e aí eu vou sugerir a você, por exemplo, que estude o assunto e você vai dizer se pode ou não. Né? Agora, quando está dentro do meu universo, aí eu vou sentar e vou estudar, e vou comprar livro, volta e meia, a minha continha lá na Amazon vem enorme, na estante virtual, e eu vou comprando os livros, e eu vou buscando os artigos científicos, e aí eu vou estudando. E às vezes é um assunto que eu conhecia muito pouco, e aprendo. Dar aula é ótimo para a gente aprender. Né? Agora, dá muito trabalho. Esse de mulheres na arte, foi muito tempo pesquisando. Como aquele PT, tem outro que eu também estou muito afim de fazer, que é discutindo as relações entre a arte, a moda, as cores e o mundo pop. Esse curso ainda está meio nebuloso, mas ele em algum momento vai sair, quem sabe talvez ainda esse ano mesmo. Enfim, é isso. É engraçado, né? Você, a gente tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, aí o pessoal pensa assim, pô, eles estão satisfeitos, né? Já sabem o que tem que saber. Mas não, é uma coisa vai puxando a outra. E esse negócio do Paulo comprando livro na Amazon, quando ele tá quieto, eu vou lá e lanço mais promoções para ele, aí vai lá e o Paulo gasta dinheiro. Historiador é um eterno curioso. E eu vou te perguntar, Paulo, quando você decidiu estudar história? Isso é algo de muito novo? Você sempre quis ser historiador? Não, sempre não. Vamos lá. Quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu dizia que eu queria ser psicólogo. Eu queria fazer psicologia. Eu tinha 11, 12 anos e aí eu não sei o motivo, mas eu achei que eu queria ser psicólogo, eu achava lindo a psicologia e tal. Não sei de onde eu tirei exatamente. Poderia ter sido bem legal, mas assim, não é minha praia, não. E aconteceu, cara, com 13 anos, eu tive uma professora, isso rola muito, né, na nossa. Uhum. Eu tive uma professora de história, e o assunto, na época, ela falava, era sobre história da América, era alguma coisa assim, e ela falava muito em maias, astecas e incas. Ai, E aí eu adoro. eu fiquei apaixonado por maias, astecas e incas. E, cara, a partir dali eu falei, eu vou fazer história. Não quero mais a psicologia, esquece o negócio de ficar escutando os problemas dos outros. Não, eu vou Já tem os meus, né? Não quero história. escutar dos outros. Não. Aí, embora professor escuta muito problema de aluno também, né? A gente não é psicólogo, com certeza, a gente não tem essa formação, mas a gente escuta muito problema de aluno também. Ok, faz parte. E aí, nisso... Aí eu decidi que eu ia fazer história, né? E eu gostava muito também da área de artes cênicas, teatro e tal, mas optei pela história ali com 17 anos. Eu entrei na graduação de História na UERJ, era um menino, enfim. E Você agora, decidiu, então, quantos anos, mais ou menos? Isso foi no fundamental ou no segundo grau, essa professora? não, eu decidi que eu queria história com 13. Não, Seria fundamental. oitavo ano. Oitavo ano. Hoje seria oitavo. Só porque você falou dos astecas, só uma curiosidade, vocês sabem que eu adoro mitologia e religião, povos politeístas em geral. Eu estava lendo sobre um deus, eu não me lembro se é maia ou asteca. Ele é um deus da prostituição masculina na sociedade asteca. Olha como o nosso olhar é muito direcionado, porque nós falamos de prostituição na antiguidade, no período medieval, na modernidade, e só pensa na prostituição feminina. Sim, Só que a sociedade asteca tinha uma prostituição masculina que parece que era bastante diversificada, bastante fortuita.
E esse deus era tipo o protetor dessa prostituição masculina. E olha que legal, no corpo dele nasciam plantas que eram alucinógenas. Olha que viagem. Uau! Era uma associação com a outra e por aí vai. É só uma curiosidade que eu aprendi que eu adorei descobrir sobre isso. Não, achei ótimo. Paulo, Eu lembro, bem, rapidamente, não é do que você falou, mas eu lembro uma vez no Peru, em Lima, visitar um museu que várias esculturas eróticas incas e tocavam, eu acho que algumas questões tanto de prostituição, de homoerotismo e assim de uma forma muito natural, né? Me chamou a atenção ali na época, né? E a gente geralmente não não se toca. toca. Né? Paulo, já temos 45 minutos de live, mas antes de nós encerrarmos, eu queria muito fazer tipo umas perguntas relâmpago para você. Na verdade, não são perguntas relâmpago. Eu quero assim, tipo, falar uma palavra e a primeira coisa que te aparece na cabeça, tipo, a minha preferida, você fala. Tá bom. Então, eu vou tentar fazer bem rápido, porque eu não quero que você pense nas coisas. Aqui o chat parou, né? O pessoal não está fazendo pergunta, não, ou não está aparecendo para mim. Parou? Para mim parou Tá, também. Não entendi. beleza. Então, Faço, Paulo, oi? Estou dizendo para o pessoal fazer pergunta. É, fácil. Eu vou fazer essas perguntas relâmpagos e vocês aproveitem, por favor, para fazer a pergunta para o Paulo. Então, vamos lá. Um livro, Hamlet. obra de arte. Uma obra de arte. Rápido, Ai, rápido, rápido. a Dança do Matisse. Um cantor, Peter Gabriel. cantora, Billie Holiday. viagem favorita. Paris. Próxima viagem que ainda não fez. Próxima viagem que eu não fiz. Chicago. Um filme, O Piano. peça de teatro. A Rua da Amargura do grupo Galpão. Restaurante, Restaurante. Mama Rosa em Laranjeiras. praia ou campo. Campo. Marvel ou DC? Ai. Marvel. Eu sabia disso. Um design de moda. Alexander McQueen. Um reality show. RuPaul's Drag Race. Um período histórico. Segundo Império Francês. Netflix ou Amazon? Netflix. Bebida. Vinho, uva Malbec. Homem bonito. George Clooney. Mulher bonita. Audrey Hepburn. Uma banda. Banda Coldplay. Seu classicista preferido. Meu? Classicista. Professor de antigo. Preferido. Ah, sim, Thiago Pires, claro. Eu queria fechar com essa para ver se você te pegava. Me pegou aí. Eu fiquei assim, como? Paulo, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Escolhe aí Pessoal, uma ou duas para a gente fechar. então, eu vou fazer uma pergunta que é bem contemporânea, porque nós estamos hoje no Brasil e também no mundo, não vou limitar no Brasil, que tanto a ciência quanto o meio artístico está sendo muito atacado, sucateado, falta de incentivo e por aí vai. E a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão consumindo muita arte, seja filme, seja moda, justamente por causa do nosso lockdown, né, nessa pandemia. E aí eu quero fazer uma pergunta que é muito subjetiva, mas qual o papel da arte na sociedade hoje e justamente na tua vida? Por que que as pessoas fazem arte? Por que que as pessoas consomem arte, especialmente você? Tá, vamos lá. Bem, vou tentar ser bem sucinto. Cara, eu vejo a arte como a própria vida. Né? Eu vejo, até eu brinco às vezes falando, e eu brinco sério, né? Só a arte salva. Sim, Isso não no sentido da arte como escapismo. Também pode ser, e a distração, mas eu vejo a arte como uma das mais privilegiadas, entre outras, mas uma das mais privilegiadas
reflexões sobre a própria existência. Então, muitas pessoas acham que arte é uma coisa separada da vida, a arte é uma coisa para quem tem tempo, a arte é uma coisa para quem tem dinheiro, a arte é para quem não vive a realidade. Uma vez, inclusive, conversando com uma pessoa que era de uma outra área, falou assim, você deve viver numa bolha, né? Porque você estuda arte, quem estuda arte é porque vive numa bolha, né? Então é feliz. E eu trabalho em escritório, eu não vivo numa bolha. Aí eu olhei, respirei fundo, pensei tudo aquilo que eu não poderia dizer. Então, eu não vivo numa bolha. Cara, a arte para mim é a essência. É na arte que eu encontro a própria razão de existir. E, por exemplo, eu costumo até falar isso muito em aula, já falei até em debate durante a pandemia. Dois dos movimentos artísticos, dois dos grupos artísticos mais importantes do século XX apareceram em momentos de caos. No final da Primeira Guerra Mundial, em Zurique, no Cabaré Voltaire, nós temos o início do dadaísmo. Eram pessoas que estavam fugindo da Primeira Guerra Mundial, vários que tinham perdido família, tinham perdido tudo, estavam assim, desertores de vários exércitos diferentes e que se reuniam no Cabaré Voltaire e eles deram origem ao dadaísmo, que simplesmente é fundamental para questionar todo aquele caos, todo aquele horror da sociedade tradicional, judaico-cristã, liberal do século XIX, que gerou a Primeira Guerra Mundial. E dali você tem tudo que se pensa em arte até hoje. E um outro grupo que surge ali no final da Segunda Guerra Mundial e explode ali no iniciozinho dos anos 50, e também tem a ver com o questionamento sobre todo o caos que a guerra gerou, que é o Independent Group na Inglaterra, que, de certa forma, são os pais da pop art americana, que é uma grande reflexão e crítica à sociedade de consumo. Então, assim, os dois, tanto o dadaísmo como o Independent Group, surgiram do sangue das duas guerras mundiais. Então, dizer que arte está desconectada da vida é um absurdo. Né? Para mim, a arte é a própria vida. E quantas reflexões não estão surgindo a partir desse momento pandêmico, a partir desse momento de desvalorização da arte, porque aí é uma coisa assim, muito curiosa. Eu acho que a arte é para todos, a arte é palpável para todo mundo, sim. A arte não é uma coisa distante só para quem tem dinheiro ou para quem pode viajar. A arte está aí para todo mundo. Agora, você precisa estudar, você precisa observar. Isso é um processo. Né? E aí, às vezes, a gente vê nas redes sociais algumas pessoas falando sobre arte, criticando a arte, e pessoas que nunca entraram no museu, que não vão numa galeria de arte, sabe? Que falam coisas absurdas sobre arte moderna sem nunca ter lido um texto de alguém que estuda o assunto, não frequenta um museu, não frequenta uma galeria, não sabe o que é uma performance e acha que pode falar de arte moderna. E aí você tem que dizer o seguinte, olha, amigo, a arte ela é para todos, mas antes de emitir esse tipo de opinião, você tem que conhecer. Então, é melhor ficar calado, porque eu escuto cada absurdo. Né? E assim, dá vontade de dizer assim, amigo, vem fazer curso comigo, faz curso, estuda, ou fica quieto. Porque é muito fácil. É que nem história, né? Às vezes, nós que somos historiadores, escutamos algumas pessoas falarem assim, história é opinião. Aí os caras entram lá no Facebook, ou no Instagram, ou em determinadas redes, falam o que quiserem, sem informação nenhuma, porque alguém disse, viu numa fake news e sai reproduzindo aquilo. História não é opinião. História é estudo, história é pesquisa, história é fonte primária. Então, para você emitir opinião na história, você tem que ler, você tem que procurar quem estuda o assunto. Eu, inclusive, em alguns pontos, eu não tenho a menor condição de emitir nenhum tipo de opinião, porque não é a minha praia. E eu vou ter que assumir a minha ignorância. Sabe? Então, quando a gente escuta as pessoas falarem de arte moderna, meu filho com 5 anos faz isso. Oi, é quase que um infarto e a pessoa não tem noção da ignorância que está falando. Você pode gostar de alguma coisa, mas tem que ter cuidado com o que você vai falar.
Dizer eu não me identifico com isso, tudo bem. Agora, antes de falar uma besteira dessa, cara, pensa um Sim, pouquinho. E vem ser meu aluno, porque você pode até não gostar da arte moderna, sim, mas sim. pelo menos você vai entender o assunto. Sim. Engraçado você falar da palavra ignorância. Eu acho que a palavra ignorância é a palavra-chave, porque eu começo minhas aulas de antiga na graduação com uma passagem de Platão, que o grande problema de alguns seres humanos são justamente que eles não têm noção da ignorância deles. Eles acham que sabem as coisas. Quando você acha que sabe alguma coisa, você para de pesquisar, porque você já sabe. Quando nós tomamos ciência da nossa própria ignorância, se é aí é isso que você falou, quando você toma ciência que você não sabe, o que você faz? Você começa o caminho para pesquisar. E é interessante esses paralelos, porque o grande boom da literatura romana, você falou do período entre guerras, o grande período da literatura romana começou justamente na época das crises civis e início do Império, que estava todo mundo morrendo para tudo que era um lado. Então, como esses momentos. Deve surgir muita coisa de arte agora, no período que a gente está vivendo, porque a arte também age quando a gente toma ciência da nossa própria finitude. Um dos épicos mais antigos da humanidade é o épico de Gilgamesh, que o Gilgamesh perde um amigo dele, o Enkidu, e ele percebe que ele vai morrer um dia. Eu acho isso tão bonito que ele perde um amigo, ele toma ciência da sua própria morte e ele sai pelo mundo procurando a busca, uma flor que daria imortalidade para ele. Então, agora preste atenção: um dos épicos mais antigos do mundo está falando sobre uma dor que atinge nós hoje. Como a arte conecta todo esse mundo, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. Vi que aqui o Adriano, né, escreveu aqui. Obrigado, Adriano. Obrigado pela admiração. Como dizia, Cláudia. Ah, Cláudia, tudo bem, Cláudia? Como dizia Humberto Eco, as redes sociais deram voz aos que pouco sabem, mas querem publicar. Triste. Exato. Sim. Pessoas podem falar qualquer coisa. A Renata falou que é graduada em filosofia antiga. Muito apaixonante. Só sei Sim. que nada sei, Sócrates. É engraçado que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Porque vai uma coisa puxando a outra. Vi que a Nakarato colocou aqui a questão da arte contemporânea. Nakarato, um Uhum. exemplo que eu uso às vezes nas minhas aulas é quando as pessoas falam, pô, mas isso aí é arte? Aí eu pego uma obra da Yoko Ono, eu adoro Yoko Ono, adoro o trabalho da Yoko. E aí eu pego uma obra da Yoko, que são 3 montinhos de terra. E aí eu mostro para os alunos e falo assim, tá, as pessoas olham para cá e vão dizer, são só 3 montinhos de terra. Pois bem, a Yoko Ono estava falando sobre vários massacres que aconteceram na história da humanidade. E por onde essa exposição passa, ela pega e estuda 3 massacres e coloca ali sendo representados pelos 3 montinhos de terra. E por sua vez, aquilo está conectado com toda uma narrativa que é desenvolvida naquela exposição desde o início para chegar ali naquele ponto. Se eu olhar puramente 3 montinhos de terra, são 3 montinhos de terra, mas ali não são 3 montinhos de terra, porque tem uma questão dos massacres. E aí ela falava de grupos indígenas brasileiros, grupos quilombolas. Eu vi essa exposição em São Paulo e eu fiquei assim, chocado. Eram 2 salas. Quando eu saí da primeira, porque ela é toda interativa, eu chorava de felicidade e emoção. Então, Lembra o assim, nome da exposição? não só 3 montinhos de terra, é muito mais. Enfim. Tiago? Você lembra o nome dessa exposição? O nome da exposição era O Você Céu lembra? é Azul, você sabe. Foi no Instituto Toyotaki em 2017. Talvez a melhor exposição que eu já tenha visto na minha vida. Ai, Assim, que 2 lindo. salas, cara, assim, de chorar e tanto pela parte lúdica de você escrever seus desejos e colocar numa árvore, você escrever uma série de mágoas e queimar no papel, a chegar e ver os montes de terra dos massacres,
como, por exemplo, a parte da violência feminina, que eram só fotografias de olhos e relatos das mulheres que foram abusadas ou estupradas. Eram muitos relatos numa parede só. Era um negócio assim... E todos relatos, Impactante. porque ela buscou relatos do país. Uma coisa incrível. Yoko, sabe, quem fala mal da Yoko, porque tem um pessoal que fala assim, ah, ela separou os Beatles. Não faz ideia do que está falando. Yoko Ono não separou Beatles. Isso foi coisa da imprensa da época, machista, que precisava culpabilizar uma mulher A mulher. para a separação dos Beatles. Então, quem fala que Yoko Ono separou os Beatles está servindo de voz a um patriarcado machista da imprensa ali do final dos 60 e início dos 70. Não E tem de nada... novo, e de novo tá voltando aquele papo da ignorância, né? Que a pessoa não se aprofunda e só solta o que veio na cabeça. O Adriano está perguntando se a gente já deu aula, se nós já demos palestras na educação básica. Eu dou aula, não, dou aula no ensino médio agora, mas eu já dei muita aula na educação básica e o Paulo também, né? Sim. Gente, eu trabalhei durante... Bem, é que eu dou aula há muito tempo, né? Eu comecei a dar aula em 1991, gente. Eu tenho 30 anos e meio de sala de aula. Desses 30 anos e meio de sala de aula, foram, acho que 28 com alunos do básico, né? Além da graduação, que já tem muito tempo também. Então, assim, muita experiência com educação básica. É muito legal. A Ana Cara falou que é uma coisa muito legal que eu não sabia. O John Lennon conheceu a Yoko numa exposição da Yoko. Não Sim, sabia disso, muito sim. legal. Conheceram numa exposição, sendo que a Yoko vivia numa comunidade toda alternativa, e os Beatles eram famosíssimos, mas ela não fazia ideia de quem era ninguém dos Beatles. Então, o John Lennon foi atrás dela porque queria conhecer uma peça, que agora eu esqueci o nome. Essa peça estava na exposição, inclusive em São Paulo, e ele quis conhecê-la, mas ele achou que do tipo, ela ia ficar encantada com ele, né? Porque afinal de contas ele era John Lennon dos Beatles, mas ela não sabia quem era John Lennon e ela não sabia quem era Beatles, porque ela vivia numa comunidade alternativa que eles estavam totalmente fazendo uma opção assim Desconectado. anti-capitalista, anti-tudo, e ela não estava nem aí para ele. E aí as pessoas também desinformadas ficam dizendo assim, não, porque ela ficou interessada, porque a carreira dela podia decolar. Terceira, né? Gente, a mulher tinha muito dinheiro. Muito mais do que ele. Muito, muito, muito. A família dela tinha muito dinheiro. Era outra história. Esquece. Ela que, inclusive, depois até catapultou a carreira dele alternativa aí por outros caminhos, porque ela não precisava da fama dele. Ela era do Fluxus, é um grupo incrível que tem toda uma inspiração no Marcel Duchamp, que é um cara lá que vem dos anos 20, 30, e o Duchamp em vida visitou a exposição do Fluxus, e ela mesmo numa entrevista, alguns anos atrás, já madura, falando que ela tremia no dia que o Marcel Duchamp foi visitar uma exposição do Fluxus. Enfim, ela é maravilhosa, gente. A Yoko Ono é uma das maiores mulheres do fim do século XX, início do século XXI. Coisa minha. O Adriano está perguntando como. Eu acho que essa pode ser a última pergunta, justamente para da hora, e você deve estar cansado, Paulo. Qual é a. De que maneira nós, como professores e profissionais de arte, curso e por aí vai, conseguiríamos transformar essa arte em uma, não coisa popular, mas tirar esse monopólio da elite das artes, trazer para a sociedade, né? Olha, é uma tarefa árdua, mas assim, à medida que a gente vai dando os cursos livres, vai fazendo visitas em museus, aí óbvio, a gente está trabalhando, a gente faz isso profissionalmente, né? Mas ao mesmo tempo a gente traz muitas vezes alguns cursos que são gratuitos e palestras e faz as lives, publica Uhum. conteúdo todo dia no Instagram, né? A gente está toda hora no Instagram postando conteúdo, etc. E eu vejo isso como uma forma de popularizar, no bom sentido, popularizar o conhecimento da história, da arte, da moda, da literatura. Infelizmente, a maior parte dos intelectuais brasileiros nas universidades escrevem para pares, né? Escrevem. É claro que a gente
óbvio, você está fazendo um doutorado, você está fazendo um mestrado, você está mandando um artigo para uma revista científica, você tem um vocabulário adequado e todo um formato adequado. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é essencial, não só o historiador, como o artista, os pensadores nas universidades, pensarem, por exemplo, em usar as redes sociais, né? Em pegar aquilo que é fruto da pesquisa acadêmica e transformar num texto que seja palatável e simples para que os seguidores do Instagram, por exemplo, leiam. Então, assim, o meu propósito aqui no Instagram, além de divulgar o meu trabalho, divulgar os meus cursos, é difundir conhecimento. Sabe, de que adianta eu pegar, por exemplo, um texto acadêmico meu e simplesmente pegar trechos acadêmicos e colocar aqui no Instagram, em que meia dúzia vai ler, eu vou citar Bourdieu, eu vou citar Lipovetsky, eu vou citar, sei lá, Foucault, e tá, a pessoa olha e não. E de repente eu posso reescrever isso com uma linguagem palatável, fazer com que as pessoas entendam e se interessem pelo assunto. Então eu acho que um caminho, um deles, são as redes sociais usadas pelos intelectuais, sim, mas que tem que descer do salto. Infelizmente, há muitos intelectuais que falam numa popularização do conhecimento, mas se mantêm no salto alto. Continuam usando a mesma linguagem, o mesmo discurso. Sim, a gente escuta às vezes, infelizmente, professores que falam que não gostam de dar aula na graduação porque querem só estar na pós. Ok, que em alguns momentos você pode estar só na pós. Legal. Mas a gente escuta um que fala, não aguenta a aula da graduação. Eu quero só o aluno do mestrado e do doutorado. Oi? Nossa, eu Pô, adoro dar aula na graduação. o aluno da graduação tem 17, 18, 19 anos, cara. Ele precisa de você, que estuda há muito tempo. Agora, você tem que falar a língua dele. Uhum. Você tem que fazer o cara subir, mas para isso não é que você vai descer, mas você tem que se adequar. Uhum. Então, assim, tem que descer do salto, sim. Tem que parar com essa coisa dos PhDeuses, né? Uma vez até um colega meu falou assim, parece assim que é um bando de PhDeus e os alunos da graduação são os pigmeus intelectuais. Eu falei, Uhum. bem, um pigmeu intelectual eternamente. Sabe, ser pigmeu é muito bom porque pelo menos você não se acha um PhDeus, então você vai aprender alguma coisa. Se você Uhum. acha um PhDeus, sinto muito, você está fechado e não aprende nada. Né? Aquela Então, questão do... pigmeus. Desculpa falar. Não, perfeito. É aquela questão do ego, né? O ego tá lá inflado lá em cima e não desce. Sim. Perfeito. Estou vendo só se tem mais alguma pergunta. Cláudia concordando, o Adriano também. Então, Paulo, eu acho que nós podemos agora encerrar, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho. Deixa eu ver só o que a Ana Cara falou aqui. A educação é a principal arma para combater desigualdades sociais, a pobreza e a luta pela busca da liberdade. Isso. Pensamento é livre. E só complementando a Ana Cara sobre o que ela está falando, uma das minhas maiores dificuldades como professor de fundamental e ensino médio é que as crianças não sonham. A gente incitar que o mundo pode mudar, nós como profissionais, como professores, eu acho que é a grande chave para fazer esse garoto se interessar por arte, história, moda e por aí vai. Paulo, quais são os seus próximos cursos que vão começar? Quais são os seus planos? Tá, vamos lá. Bem, agora, nas próximas 2 semanas, eu tenho alguns cursos começando. Vamos lá. Pela Gesto Cultural, que é grande parceira aí de trabalho. Nós temos o curso História da Moda. Né? Na verdade, eu tenho alguns cursos de História da Moda que estão começando agora. E aí dividimos em 4 cursos, que é do Renascimento até o Sol, um outro curso que é de Luís XV até o nascimento da alta costura, e um outro que pega ali do Charles Worth até os anos 30, e um outro que é dos anos 30 até os anos 80. Então a gente está começando agora uma sequência de cursos de História da Moda, para quem tem interesse. Também um curso sobre neoclassicismo, e temos um outro curso sobre romantismo. Esses dois, neoclassicismo e romantismo, o foco é História da Arte. Tem um outro curso também, começando pelo Instituto Italiano de Cultura, que é o Mulheres na Arte, aí o foco é só estudo das mulheres artistas, que é Mulheres na Arte, o Renascimento e o Barroco.
esse é pelo Instituto Italiano de Cultura. Tenho mais um pela Escola Moda D, que é os desdobramentos da arte moderna, que aí é sobre dadaísmo, dadaísmo, surrealismo e abstracionismo. Esse também está para começar agora, daqui a 2 semanas. E o maravilhoso, que está todo mundo esperando, que inclusive já está cheio, mas ainda tem algumas vagas, que é Quando a Moda Vai ao Cinema, que é um curso que eu sonho em dar há muito tempo, e os alunos pedindo, e eu dizendo, vou fazer, e agora vai. O curso começa agora em setembro, Quando a Moda Vai ao Cinema. Eu e a Camila Mundel, que é uma especialista em cores, uma pessoa incrível, a gente tem feito algumas lives. Inclusive, teremos uma live agora na próxima sexta-feira. Eu e a Camila vamos fazer uma live sobre Amélie Poulain, que é um filme que eu amo, amo, amo. Ela também ama. E é um filme que, inclusive, a paleta de cores é inspirada num artista brasileiro. As pessoas desconhecem isso, não sabem. É o Juarez Machado. E a gente vai fazer uma live na sexta-feira só sobre Amélie Poulain. Sexta-feira, 19 ou 19h30. A gente vai confirmar aí pelo Instagram agora. Né? E a Gesto Cultural está comentando. A gente tem um curso também agora em outubro, que é o Fantástico Mundo de Tim Burton. Ah, que legal. Nas cores e no cinema. Esse vai ser além da moda vai ao cinema, a gente tem um outro curso que são 2 encontros só sobre Tim Burton. Esse diálogo entre arte, cores, moda, expressionismo alemão na obra do Tim Burton. A live é na sexta-feira próxima, às 19h30. Não, 19h15, que o Marcelo colocou aqui da Jazz. 19h15, sexta-feira, Amélie Poulain, eu e a Camila Mundel. E fora que agora, todo sábado, nós teremos esse papo com o Debon. Eu ia falar exatamente isso. Qual o próximo... Agora, nas próximas dinâmicas do sábado, é diferente. Hoje vocês entrevistaram o Paulo. Hoje o Paulo vai entrevistar alguém, mas claro que vocês podem lançar perguntas. Qual é o próximo convidado, Paulo? No próximo sábado, eu entrevistarei um historiador chamado Philippe Goebel, que é um dos maiores especialistas em Maria Antonieta no Brasil. Ele desenvolveu um mestrado sobre a moda no período de Maria Antonieta, na UFRJ. Eu, inclusive, fui avaliador na banca dele. E ele agora está fazendo um doutorado, mexendo também com esse período da história da França, do final do período do Luís XVI, com discussões sobre moda e gênero. E o próximo sábado, a live, sou eu entrevistando o Philippe Goebel sobre Maria Antonieta, essas discussões de moda e gênero, que é o estudo dele. Provavelmente 16 ou 17 horas. A gente vai divulgar essa semana pelas redes sociais. Mas você já pode saber, coloca aí na agenda, que tem uma live no Papo com o Debon, agora é todo sábado, no fim da tarde. Teremos um Papo com o Debon e a cada sábado é com um convidado diferente. Hoje vocês me entrevistaram, sábado que vem eu entrevisto o Philippe Goebel sobre a Maria Antonieta. Professor Tiago, beijo, porque o Paulo agora é 10. Então, eu já falei isso para o Paulo 1000 vezes. Eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Ainda é possível ser algum dia. Gente, qualquer coisa, qualquer curso que vocês estejam interessados, falem com a Gesto Cultural. Eu vou aproveitar a deixa do Paulo. Segunda-feira estreia um curso meu sobre Akhenaton, porque até agora eu trabalhei um Egito muito estável. Todos os cursos que eu dei sobre Egito foram um Egito muito estável, politicamente e também artisticamente, esteticamente. O Akhenaton, ele promoveu quase que uma reforma religiosa no Egito que tentou acabar com o politeísmo e tentou formar um monoteísmo. Então, sabe aquele faraó excêntrico que o pessoal às vezes chama de revolucionário? É ele. Então, ele bagunça a casa toda e é um dos períodos mais estudados e é um dos períodos mais estudados do Egito, e espero que vocês compareçam e, se quiserem fazer parte, só falar com o Marcelo da Gesto Cultural. O curso qual é o título do curso? Akhenaton e Nefertiti. Ainda for falar de Nefertiti, né? Que todo mundo fala da beleza dela, mas Akhenaton e Nefertiti eu não estou lembrando de cabeça. Daqui a pouco o Marcelo coloca aqui. Tá. Akhenaton e Nefertiti tem uma continuaçãozinha que eu não lembro de cabeça.
Tá, essa é um curso essa segunda-feira. Segunda-feira agora, 7h15, São quantos são encontros? 4 aulas. São 4 quatro. encontros. Ah, perfeito, né? Estou colocando daqui a pouco até de novo. Já coloquei anteriormente aqui a divulgação dos stories. Gente, vale a pena olhar os nossos stories, tanto meu quanto do Thiago Pires, da Gesto Cultural, porque a gente está sempre colocando os cursos ali. Às vezes algumas pessoas falam assim, eu queria saber sobre seus cursos, não está chegando aqui para mim. Cara, entra na nossa página, você vai encontrar, por exemplo, na minha página, tem lá, lá em cima aqueles destaques. Aí eu sempre coloco lá cursos. E aí você clicando ali aparece os próximos cursos. Ou então entre em contato com a Gesto Cultural, que o Marcelo te passa tudo, inclusive os cursos que nós fazemos com outras parcerias, como por exemplo esse meu agora sobre as mulheres na arte com o Instituto Italiano, o Marcelo também passa. Ou por exemplo esse de arte moderna, que é de surrealismo e dadaísmo, pela moda, o Marcelo também passa, não há problema. E óbvio, os que a gente faz aqui pela Gesto Cultural. E super indico esse curso, eu estou super empolgado com o teu curso sobre Nefertiti e Akhenaton, que começa na segunda-feira. Enfim, e alguém perguntou aqui sobre cursos introdutórios de História da Arte. Marcelo, fala aí, eu esqueci o nome aqui da pessoa. Oi, Deixa eu ver se eu acho. teve alguém aqui que perguntou. Conversa com o Marcelo, aqui. Márcia Zaiden. Professor Paulo, quando terá um curso de História da Arte? Conversa com o Marcelo, da Gesto Cultural. Ok? O Marcelo fala com a Márcia e passa aí as informações. Dá uma olhadinha na Gesto. E o Marcelo te passa direitinho. Enfim, vai ser um prazer receber você e vocês nos... Enfim, Gente, obrigado. muito obrigado pela presença de todos. Adorei as perguntas, adorei as presenças, adorei os comentários. Paulo, sempre um prazer estar contigo. Gesto, muito obrigado por tudo. Espero vê-los no futuro. E sábado estarei aqui como ouvinte, tá, Paulo? Tá, ótimo. E, queridos e queridas, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E essa live vai ficar gravada. Assim que terminar, eu encerrar, eu vou baixar e disponibilizar no meu Instagram, ok? E qualquer dúvida, pode me escrever pelo direct, ou então escreve pelo direct, professor Thiago Pires. Adicione, passem a seguir também, professor Thiago Pires, Gesto Cultural. Escreve para a gente pelo direct. O Marcelo disponibilizou aqui o WhatsApp da Gesto Cultural. Vocês podem tirar as dúvidas com ele. Ou escrever para mim, para o Thiago, aí pelo direct. A gente responde feliz e contente. Tá bom? Thiago, muito obrigado aqui por essa Eu que agradeço. ótima. Tá bom? Valeu, beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.